Olá a todos, sejam bem-vindos ao Vivecast, o nosso podcast. Eu sou Amanda Bueno, da área de comunicação da Vivest. Quem nos acompanha nas redes sociais, em nosso portal ou recebe nossas comunicações, sabe que a Vivest lançou recentemente uma campanha de combate às fraudes nos planos de saúde, uma preocupação recorrente para o setor de saúde suplementar que impacta não só as operadoras, como os beneficiários e a sociedade como um todo. Para se ter uma ideia, o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar acaba de divulgar um relatório que aponta que as fraudes e os desperdícios causaram perdas de até 12,7% das receitas dos planos de saúde em 2022, com prejuízos estimados entre 30 e 34 bilhões de reais dos 270 bilhões faturados. Esses prejuízos têm levado ao aumento dos custos operacionais e, consequentemente, das mensalidades para os beneficiários. Para coibir essas ações fraudulentas, o setor tem investido em diversas iniciativas, sendo uma delas o uso da tecnologia. Para conversar com a gente sobre o assunto, convidamos a nossa diretora de Previdência e Saúde, Luciana Dalcanali, e o vice-presidente da Inteligência para a Saúde da Neurotech, empresa do grupo B3, Marco Antunes, que é especialista em inovação focada no cliente pela Universidade de Stanford e tem participação ativa em fóruns da ANS, Fena Saúde e Câmara de Saúde Suplementar. Essa conversa será dividida em duas partes e você fica agora com a primeira delas. Sejam bem-vindos ao Vivecast, Luciana e Marco. Obrigada pela presença de vocês. Marco, hoje em dia tem se falado muito do uso da inteligência artificial em diversos setores. E na área da saúde, eu queria saber se isso já é uma realidade. E se sim, quais são os principais pontos em que se usa essa tecnologia no setor? Bom, primeiro, Amanda e Luciana, obrigado pelo convite. Acho que é sempre bom discutir esse tema tão falado e tão pouco explicado, tão pouco esclarecido do que é a inteligência artificial que todo mundo fala, né? Isso. Estamos falando de uma tecnologia muito recente, tecnologia de 2015, que é a generativa, né? Que é aquelas que estão fazendo o que a gente vai ChatGPT, enfim. Mas ela é só uma tecnologia. Né? O que a gente tem que considerar nisso tudo que nós estamos falando de inteligência, são as tríades das inteligências que eu chamo. Que é o quê? A inteligência individual, a inteligência social e a inteligência artificial. Essas três teorias juntas faz um modelo que nós vamos dizer assim, o que é o melhor para a sociedade e para as organizações. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode acreditar piamente que uma inteligência artificial vai resolver todos os nossos problemas se por trás dela não existirem uma inteligência individual, que vai construir isso através de códigos, enfim, escrevendo esses códigos. Sim. A inteligência social, que é o grupo de pessoas, é o que a Vivest faz aqui, qual é a gestão, como que tem que ser feito, como é que tem os seus controles, o que pode, o que não pode, né? O que deve ser feito ou não. E a inteligência artificial. Obviamente que é tão recente essa tecnologia que a gente ainda não está no patamar ainda de fazer as devidas regulações disso. Mas um exemplo que eu dou para vocês é o seguinte: há 20, 30 anos atrás, você entrava no carro e você não colocava um cinto de segurança. Sim. Não era obrigatório, porque não se provava que com o cinto de segurança era bom ou ruim. E o cinto de segurança existia. Sim. Veio uma lei te obrigando a colocar cinto de segurança. Há muito pouco tempo atrás, você fumava dentro do restaurante, pegava o avião fumando no restaurante, enfim. Aí descobriram que fumar dentro do restaurante e no avião faz mal não só para quem fuma, mas para os demais. Sim. Isso tudo são as regulações que estão surgindo em prol do que? Dessa inteligência social, que demanda o seguinte: precisamos ter algum tipo de regulação para isso. Então, o patamar que nós estamos hoje na inteligência artificial, assim, como que a gente traz para essa discussão com as empresas disso tudo que a gente conhece hoje, por exemplo, na Neurotech, com relação de inteligência, que eu diria para vocês, é algo assim incrível. Chega a ser assustador. Porque você imagina uma tecnologia que consegue ler tudo que você imagina, imagem, som e escrita digital, e produz um resultado que você quer ouvir. Então, numa velocidade inacreditável. E essa velocidade que ele faz hoje não é nada próxima daquela que nós estamos para vir agora nos próximos 2 anos, que é a computação quântica. Que aí vai ser avassalador, né? Então, só que a gente precisa se preparar para esse mundo. E a área de saúde, com tudo aquilo que você já falou, Amanda, das dificuldades que a gente tem, não tem como usar isso ao nosso favor. Mas a gente precisa tomar muito cuidado
para saber usar na forma da dosagem certa. Que aí entra a questão da regulação, né? Da regulação e de como a gente não deve, nesse primeiro momento, usar a inteligência artificial para fazer diagnósticos. Sim. Nada assistencial. Eu acho que não estão preparados para isso. Tem muitos médicos já usando a inteligência artificial para ajudar eles no melhor tratamento que eles têm. Isso tem, mas são os médicos usando. O que nós temos que fazer é como que a gente olha essa inteligência artificial junto com a individual e junto com a social, para que a gente fala do mato alto, né? E o que é o mato alto? São abusos e asfaltos. Uhum. E, Marco, é interessante você trazer esse ponto. A gente está falando aqui de tecnologia, né? Que é um mote principal da nossa conversa, mas ela não existe sozinha. Acho que esse é um ponto muito relevante, né? Quando você traz a tríade, nós temos vários agentes participando desse sistema e a pessoa, o indivíduo, tem um papel muito fundamental, né? A tecnologia sozinha ela não resolve todos os problemas, né? Então, ela é tão importante, não é fora da tecnologia. Quando a gente fala de plano de saúde, não dá para falar de plano de saúde se a gente não trouxer o consumidor, o usuário para o plano para essa discussão. Sim. Né? A consciência educativa e responsável do usuário em prol dele mesmo. Exatamente. Porque o que a gente tem que passar para o usuário que ele é o grande agente que vai nos defender. Porque é ele que está recebendo o exame, é ele que está indo buscar. 40% dos exames pedidos hoje são desnecessários. Sim. Esses 40% foram recebidos por alguém que é um usuário e que, no fundo, está pagando por essa conta. É fazer o uso consciente do plano, né? Em prol dele mesmo, porque vai impactar o beneficiário de alguma maneira na hora de pagar a mensalidade, né? Quando a gente fala em previdência, assim, todo mundo vai se aposentar, vai ter previdência daquilo que ele poupou. Uhum. Na saúde, não é diferente. Não é diferente. A gente precisa ter um senso de pertencimento. E aí fica a dica para você que está nos ouvindo aqui. Gente, assumam essa responsabilidade junto com a operadora, junto com o gestor, de que a responsabilidade é social. Sim. Essa é a minha inteligência social. Porque a inteligência artificial sozinha não vai resolver. Né? A gente vai ter que criar essa tríade para justamente fazer com que as coisas aconteçam. E eu vejo a operadora de saúde hoje, ela é um agente potente que auxilia no cuidado da saúde de um indivíduo, mas que ele tem a responsabilidade pelo cuidado da saúde dele. Né? Eu sou aqui um recurso que ele deve, né, e ele precisa usar, mas a compreensão, né, da condição de saúde, dos mecanismos, dos impactos, ele também tem um papel importante. Exatamente. Porque o nosso modelo de plano de saúde privado no Brasil, lá de trás, a regulação tem 25 anos, assim, muito jovem, né? E foi muito pouco modificada, né? Ela foi muito aberta, muito assistencial, né? Então isso eleva o custo, né? Sim. Quando você olha qualquer país da Europa, por exemplo, o Brasil hoje é o segundo país que a saúde privada que tem mais investimentos no mundo, é o Brasil. Então, a gente vê hoje aqui no Brasil, por exemplo, você vai fazer aqui no quadrilátero da Paulista, tem mais ressonância magnética do que em todo o Canadá. Se você quiser sair dia 31, agendar uma ressonância, você consegue. No privado não tem fila. Quando a gente vai para o público, a fila existe por causa que falta recurso. Então, não é porque a pessoa não quer fazer o serviço público não quer fazer a saúde, porque não tem dinheiro para fazer. Como o dinheiro aqui na cabeça da cultura acham que é infinito, e não é, porque são 30% de reajuste só esse ano que foram dados aos planos. Sim. A gente precisa ter essa discussão. Então, a minha pergunta, assim, a inteligência artificial não vai resolver isso, minha gente. Ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar, ela vai apoiar, apontando para as operadoras qual o melhor caminho. Melhor, e qual a melhor decisão que vocês têm que tomar. Especificamente na prevenção de fraudes e desperdício, de que maneira que a inteligência artificial pode ajudar os planos de saúde? Sim, eu vou dar 3 exemplos. Né? Uma que eu não sei se vocês têm muito, que é reembolso. O reembolso, gente, reembolso assim, a pessoa vai lá, faz o exame do médico, aperta o recibo, por trás disso tem tudo. Tem médico que não existe, médico que já morreu, médico, o irmão que é médico e dá recibo para ele pegar um dinheiro porque ele está sem dinheiro. Enfim, tem de tudo no reembolso. Então,
o reembolso, que é uma solução que a gente já tem hoje, a inteligência artificial é clara, porque ela vai lá e lê tudo aquelas imagens, tudo aquilo que você tem como score. E dá o seguinte, ó, a chance de ser uma fraude é de 99. A gente faz um score de 0 a 100. E digo para vocês o seguinte, ó, vocês têm muitos reembolsos aqui. Se o reembolso tem um score de 10, nem olha. Nem olha. É alguém que está fazendo direitinho. Sim. Mas se ele tem 900, olha. Então você concentra a sua equipe para olhar aquilo que eu chamo as anacondas, né? Sim. Olhar onde vai estar realmente vazando os abusos e as fraudes. Isso a inteligência artificial Isso já a inteligência consegue detectar. consegue fazer isso olhando imagem, rasura, tipo, ele apagou aquele papel e colocou alguma coisa em cima. Nossa, E aí, ou se não está usando a mesma imagem para fazer vários recibos. Isso é uma loucura da inteligência artificial. Porque como ela transforma toda aquela imagem em um campo binário, ele começa a chance de ser igual é de 99. Aí aponta para o operador. Eu estou falando isso para reembolso. Sim. Reembolso. Nosso outro ponto é na autorização prévia. Quando a pessoa pede um exame. Né? Um exame, uma terapia. E você tem que ter um batalhão de jeito para fazer isso, para olhar um pedido, olhar uma DUT, que é o da ANS, e dizer o seguinte, pode ou não pode, né? Você faz... Aí você recebe isso digital e você tem isso digital. O que é inteligência artificial? Junta tudo, olha e fala assim, esse você não olha, esse você não. Então, por exemplo, a pessoa está pedindo uma sessão de fisioterapia para as costas, por exemplo. Aí pediu 40 sessões e a adulto está falando que é 20. Gente, tá errado. Só que você não tem que ter uma pessoa para ficar olhando isso, né, todos os dias. Isso também é uma coisa que o humano leva tempo para fazer essa análise. A máquina faz na hora e dá um retorno imediato para o beneficiário. Né? Por isso que a inteligência artificial, nessa primeira fase, ajuda a humana a tomar a melhor decisão. Essa é a minha... É uma ferramenta, né? Ela não tá decidindo o melhor tratamento. Sim. Isso é clínico, não Isso é clínico. clínico. Não estamos discutindo antes da decisão médica. Nós estamos discutindo no ponto de vista de como que a gente pode ser mais eficiente nisso. Sim. Lendo imagem, lendo voz, escutando voz, transformando em voz, olhando o mundo inteiro, por exemplo. No caso de vocês, talvez a gente tem bases externas de, tipo, Bolsa Família, criminal. Então, quem está envolvido nisso é uma pessoa que tem o Bolsa Família, tem uma ação queixa-crime. No Brasil hoje tem 16 mil queixas-crimes por mês, por dia, abertas. Ou seja, 16 mil CPFs vão na queixa-crime, não é processo de cheque sem fundo, não, é delegacia. Sim. Vamos supor que desses 16 mil, metade seja minha unha, essas coisinhas meio... São 8 mil. Gente, você não pode olhar, você não pode dar um score igual de uma pessoa que tem uma queixa-crime de uma pessoa que não tem nenhuma queixa-crime. Ele não é um score, mas ele agrava um pouco o score dessa pessoa, porque, dá uma olhada aqui, porque tem uma queixa-crime. O que é, a gente não sabe. Então, tudo isso não é contra quem está fazendo, é em defesa de quem está sendo honesto. Exatamente. Então, a defesa é sustentável do mercado. Sim. Né? É sustentável para aqueles que estão fazendo as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque 98% das pessoas são honestas. É verdade. A grande maioria usa direitinho, né? Faz o quê? Regras e processos para 100%. E sabe um ponto que me faz lembrar isso também? É que muitas vezes, quando você identifica algum tipo de problema, e eu vejo isso como um grande benefício da inclusão da inteligência artificial nesses aspectos que você colocou, o outro lado reage. Né? Porque quando você percebe essas questões em reembolso, como é que o outro lado reage? Tem empresas que são financiadoras, né, de planos de saúde para os seus colaboradores, né? Acho que é a maior fonte, inclusive, de financiamento do sistema suplementar. E aí ele tira o reembolso. Ele fala, não vai ter mais, porque você não sabe usar. Ou então, quando você reconhece nos reajustes necessidade de aplicações de valores muito altos e você percebe que o consumidor não tem capacidade financeira para absorver aquilo, o que você faz? Reduzir a cobertura. Então, esse tipo de aplicação dos 2%,
ele afeta a totalidade do grupo de uma forma prejudicial, porque não tem como um lado ter um tipo de ação e o outro lado não reagir. Né? Então, quando a gente traz esses mecanismos, né, para ajudar a identificar e combater todo esse tipo de prática, você beneficia o coletivo. Né? E falando nisso, Luciana, qual que é o impacto financeiro das fraudes e dos desperdícios nos planos de saúde? Hoje a gente tem estatísticas, né? Recentemente foi publicado um estudo da UI, né, com o ISS, estimando que em torno de 12%, quase 13%, né, de receita que você tem de impacto direto no sistema, né, nas receitas do plano de saúde, com esse tipo de prática. Mas a questão financeira, ela é uma ponta, né? Eu enxergo isso de uma forma mais abrangente, porque, primeiro, os usuários do benefício de saúde precisam compreender que esse não é um problema da operadora, né? Esse é um problema de todos nós, né? Um problema da sociedade. Porque eles também são social. afetados. É a inteligência social. Porque eles também são afetados, diretamente, pelas fraudes, e são afetados financeiramente e sob outros aspectos também, que para mim são até mais graves, né? Porque como é que é o mecanismo? Especialmente a Vivest, Marco, nós somos uma autogestão. A autogestão é uma entidade sem fins lucrativos. Então, como é que a gente funciona? Eu arrecado recursos, né, dos beneficiários na medida que eu preciso para gastar. Se eu tenho na minha conta esses desperdícios e essas fraudes, eu naturalmente tenho que repassar. E aí eu repasso uma parte para as empresas que financiam os planos corporativos, mas eu tenho um grupo importante de aposentados aqui que encontram uma alternativa bacana também dentro da Vivest, porque o mercado de saúde hoje ele não absorve, né? Você não tem muitas alternativas para a população mais idosa. E nós temos produtos de todas as naturezas aqui para oferecer para esse grupo. Então, só que esse grupo se autofinancia. Não tem jeito, eu tenho que repassar essa conta. Eu não tenho margem para absorver nenhum prejuízo, eu tenho que repassar integralmente, né? Então, já vem um primeiro impacto, né? Uma primeira medida que atinge diretamente o beneficiário. Mas eu vejo também algumas práticas que me preocupam bastante, que são mais delicadas, recomendações de utilização de materiais desnecessários, até cirurgias que não são necessárias. Você está submetendo o beneficiário a um risco de saúde desnecessário. Né? Isso já está prejudicando a qualidade de vida, a saúde física dele. Né? Então, esses aspectos eles são muito relevantes, eles têm que ser olhados com muito cuidado, muita responsabilidade, né? E a gente, enquanto operadora, assume esse papel de buscar mecanismos para identificar esses usuários, né, as pessoas que fazem mau uso do plano, em proteção do coletivo e também, ao mesmo tempo, tentando identificar esse tipo de situação para evitar prejuízos à saúde da pessoa. E existe até uma questão de... aumentou o valor, então às vezes ele vai para um plano mais barato, né? Tem menos qualidade de tratamento porque ele não consegue pagar aquele plano que aumentou muito, né? E até quem está fora do sistema de saúde particular, que pensa em entrar, não consegue entrar porque os planos estão... Então, é um efeito cascata que vai atingir o consumidor final, né? Não é só um impacto para as operadoras, como para todo mundo que faz parte desse sistema, né? O operador é o mecanismo que viabiliza o produto. Exatamente. Né? O produto ele tem que ser bem usado por todo o sistema. Sim. E aí, pensando assim, além de como as operadoras podem coibir essas ações, de que maneira que o próprio beneficiário pode ajudar no combate às fraudes e aos desperdícios? Isso é muito importante, viu, Amanda? O Marco já falou aqui algumas coisas, né? Mas a gente precisa ter a consciência, às vezes práticas que parecem simples, parecem inocentes, ou então, ai, coitado, mas eu tenho um amigão que está passando por um problema, ele precisa, vou emprestar minha carteirinha para ele. Gente, isso é fraude, né? Isso não pode ser feito. Ou, eu quero fazer um procedimento estético, eu sei que não tem cobertura pelo meu plano de saúde, mas um profissional que me atendeu falou que pode fazer um recibo dizendo que era uma consulta, divide como se fossem 5 consultas mensais. Gente, isso é fraude. Sim. Né? Isso não
cabe, né, dentro. Isso não é saúde, é estética, né? Não use. De saúde, ele tem que estar disponível para o melhor uso, né, para a finalidade que ele se propõe. Né? Então, tem outros mecanismos, por exemplo, a gente divulga dentro do nosso portal, ele tem um extrato de utilização. Então, sempre que ele usar um recurso, olha lá, dá uma lida, vê se realmente tudo aquilo que está descrito como procedimento, se realmente foi utilizado por ele. Sim. Né? Ele pode atuar como nosso fiscal também, Sim. né? Porque isso volta em benefício dele. Então, porque às vezes ali na hora de assinar a guia, ele nem sabe exatamente tudo que é aquilo, né? E aí depois olhando o extrato, ele pode ficar mais atento a essas questões, né? Exatamente. Sim. Então, e ele ter compreensão de que esse papel que ele está exercendo é em benefício do coletivo, é em benefício dele e é em benefício do coletivo. Sim. E a gente tem ainda o nosso canal de denúncia, né, que caso ele identifique e saiba e tenha conhecimento de alguma prática fraudulenta ou inadequada do plano de saúde, ele pode entrar no canal, ele faz uma denúncia, ele pode fazer uma denúncia anônima, ele indica quais são as percepções que ele teve, porque ele acha que aquilo é uma fraude, e isso vai ser investigado seriamente pela operadora, e aquelas pessoas que tiverem práticas realmente irregulares e inadequadas, elas vão ter as penalidades aí que são necessárias, né, para situações como essa. Então, é fundamental, né, que o nosso beneficiário também entenda o quanto ele é agente importante que soma a tecnologia, a inteligência artificial e tudo que a gente tem aqui dentro da operação. Lógico que na tua linha que você está falando, né, de que eu acho que boa parte daquilo que é imprescindível, tipo um tratamento de câncer, uma cirurgia cardíaca, bem diagnosticado, gente, esse é o genuíno dever da operadora, e a gente vai fazer isso. Que a parte importante dos abusos não acontece aí. Ela acontece naquilo que é bem pequeno, mas é que é muita coisa, e que a gente não consegue controlar. E aqui a gente fala assim, se eu não consigo controlar, eu deixo para a gente controlar, eu não peço autorização para ele. Aí que a inteligência artificial pode ajudar. Porque, na verdade, são diferentes, mas você já pediu exame, mas o que é isso? Mas antes mesmo dele fazer. Sim. Né? Mas peraí, esse exame que você está fazendo é para quê? Aí você ajuda ele, não, doutor, peraí, você está pedindo esse exame porque pessoa, imagina. Na frente do médico, você vai falar assim, doutor, mas por que eu tenho que fazer esse exame aqui? Né? É difícil, né? Porque o médico é muito difícil. Então a gente precisa ser um consultor dele, dando explicabilidade do que ele está fazendo. Do tipo, você já fez esse hemograma que você fez há 20 dias atrás. Né? O hemograma não muda em 30 dias. Né? E a gente repete isso porque ele foi em outro médico. Exatamente, porque foi em outro médico, né? E outro médico. Eu não estou falando de um tratamento de uma alta complexidade, estou fazendo talvez de um dermatologista, estou falando. Nesse ponto a inteligência artificial ajuda. Né? Nesse ponto, e num outro que eu vou dizer agora, a gente tem que saber quem são esses prestadores que estão trabalhando para a gente, como que eles são. A gente tem que ler um pouquinho, fazer uma leitura, quem são esses prestadores, do ponto de vista de como ele é como pessoa jurídica, como que ele é econômica financeiramente, porque isso nos ajuda o seguinte, eu quero olhar esse prestador melhor. Né? Vamos dar um score, assim, gente, quem é esse prestador? Né? E aí, de repente, esse binômio começa a definir uma estratégia de o que você deve olhar ou não deve olhar. Aí que a inteligência artificial entra. Aí a individual entra, e aí o social faz a embrulha do seu presente. Eu, segurado, o usuário, quando receber isso, imagine ele no aplicativo, ele recebe, peraí, ele está me dizendo isso aqui eu já fiz, doutor, isso aqui eu já fiz. Porque a gente manda isso 3 meses depois. Né? Aí já foi. Né? Então, a gente precisa também dar ferramenta, e hoje isso é muito, existe. Você vai no Spotify, todas as tecnologias, o Uber, gente, você vai no Uber, Spotify, você vai no Waze. O exemplo que eu dou do Waze assim, é clássico. Vocês usam o Waze? Opa! Você usa o Waze para ir para sua casa? Não. Você não usa quando você vai para sua casa? Só às vezes, só quando o trânsito está muito, muito pesado. Mas você sabe onde você mora? Nossa, sei. Por que a gente usa o Waze, então? Porque o Waze, ele só não te leva onde você quer. Ele te leva onde você já sabe ir. Ele sabe, só que ele vai te levar pelo melhor caminho, mais rápido. Sim.
que é isso? Inteligência social. O grupo de pessoas que estão com o Waze ligado responde para você a sua pergunta. Não vai pela Paulista porque tem trânsito. Uhum. Isso é inteligência social. Ele tem uma inteligência artificial que lê isso e fala, e você, na sua individual, decide. Não vou seguir o Waze. Uhum. Porque a decisão é sempre sua. Sim. Em saúde, eu estou falando a mesma coisa. O melhor tratamento para você aqui é esse daqui, ó. Olha, também está pedindo isso daqui. Sim. Como que vocês fazem isso? E na verdade, eu não estou falando de uma pessoa, é uma pessoa que vai tirar uma verruga da pele. Estou dizendo coisas para fazer uma psicologia, alguma coisa assim. Não estou falando de coisas já diagnosticadas que não tem jeito, vai ter que fazer o tratamento. Estou falando de coisas que isso representa 52% do custo. E 70% do volume, Pareto. A gente precisa colocar a inteligência artificial para fazer esse monte abaixar. Sim. Mas quais ferramentas já têm sido utilizadas, Marcos? Essa Qual... do reembolso que eu te falei, né? Sim. A gente tem agora a inteligência para autorização prévia, para fazer isso. A gente tem uma outra ferramenta que analisa quem são os usuários que estão usando, qual a relação dele, se aquele recibo é do irmão dele ou não, né? Que são partes relacionadas, né? Se esse médico está pedindo recibo, ele é da rede também e está pedindo reembolso e o dono daquela clínica que é credenciado também está mandando um reembolso. E acho que dá para ver também práticas de profissionais, né? A gente já identificou aqui de forma manual um determinado profissional, toda vez que um colaborador ia lá, ele recebia uma licença. Puxa, que estranho. Bate lá, não é uma licença? Bate lá, não é uma licença? Suspeito, né? Sim. E o que eu digo, assim, eu vou dar outro exemplo, imposto de renda. Antigamente, imposto de renda, para você fazer imposto de renda, você tinha que mandar todos os recibos. Cara, era um parto. O imposto de renda hoje ficou chato. É tão Foi para os simples. contadores, né? Não, por quê? Porque você vai lá, dá um download, já vem pronto, você inclui só alguma coisa. Sabe o que fizeram? Sabe o que ficou nesse ponto? Porque eles usaram inteligência artificial para olhar nossas vidas. Então, antigamente, eles pegavam o recibo de reembolso e mandavam, falavam assim, vou mandar. Hoje ele fala, nem precisa me mandar. Ninguém mais manda recibo de reembolso para a Receita Federal. Assim, papel físico. Porque que eles já sabem o que você usou, quem foi o médico que você fez. Sim. Eles só vão checar. Então, eles só vão confirmar se você está sendo honesto ou não. Você não está provando que você está sendo honesto. Aqui não é diferente. Sim. Aqui não é diferente. A gente tem que estar é o que eu falo com todas as operadoras, a gente tem que ultrapassar os fraudadores e os abusadores e estar na frente dele. Sim. Já tem resultados alcançados? Nós temos uma operadora, em 6 meses e vamos chegar ao final desse ano aqui com 40 milhões que a gente conseguiu efetivamente apontar como não pague. Eu não vou dizer que é fraude, porque fraude para mim é troca de carteirinha, mas é abuso para mim. Tipo, você dividiu no cheque, é fraude, Sim. mas assim, ele está abusando, porque é difícil recibo, né? E a gente deu o recibo de papelaria, tá? Sim. Não é só o recibo de nota fiscal, a gente confirma nas prefeituras também. Então, esse resultado é efetivo. A gente fez um outro trabalho com uma seguradora, uma operadora, interessantíssimo, né? Que eu falei para eles, vamos descobrir os gatos que você tem na sua carteira. Gato é o cara que fala que tem uma idade e não tem. Né? Porque, como você sabe, né, o preço do saúde é relacionado com a idade. Sim. Se há 20 anos atrás ele tinha 40 e falou que tinha 20, hoje ele tem 40 e tem 60. E está pagando como 40 e pagou como 20. A gente vai lá, olha e confirma o seguinte, essa operadora, por exemplo, já achou 17% na carteira dele de gato. Gato que eu digo assim, gato que é uma expressão que usa aqui, e que de repente não foi nem ele, foi o corretor que fez isso, ou alguém que induziu ele a fazer isso, e ele passou. O outro ponto é partes relacionadas, né? Obviamente tem elegibilidade para você incluir alguém no plano. Quando você casa, você pode incluir alguém, quando você nasce seu filho, pode incluir alguém, enfim. Sim. Agora, não dá, por exemplo, um neto casar com a avó, né? Não dá. Aconteceu. Não acredito. Aconteceu, gente. Então, aconteceu. Aí você começa nas partes lá. Isso é inteligência artificial. Sim.
Quem é a pessoa, quem é a gente. Por quê? Posso casar com uma pessoa de 90 anos? Pode, claro. Não tem nada na lei que diz que não pode casar. Sim. Mas no mínimo, Não, no mínimo não é o normal, né? com a sua avó ainda, né? Não, no normal você não consegue fazer isso visualmente. Então, esse tipo de tecnologia que a gente coloca, e a gente faz o seguinte, lembra do score, né? A decisão é do operador. Eu vou dizer para você o seguinte, Luciana, eu fiz uma olhada aqui de hoje, metade do que está pedindo tem um score acima de 900. Desculpa, de 90, né? Aí você vai falar assim, tá bom, vou pagar. Tá bom, pra mim. Tanto faz, né? Mas a decisão é de vocês, né? Quem decide é vocês. Eu digo assim, o que a gente está fazendo com algumas operadoras é olhar para trás, né? O que já foi feito, dizer o seguinte, ó, tá vendo tudo que você pagou nos últimos 12 meses? Você poderia não ter pago isso daqui. Sim. Você já pagou, já, agora não tem. Agora não tem como voltar. Agora dá para você tapar o vazamento? Aonde? Aqui. Então a gente olha, eu chamo assim o Instituto Médico Legal, né? Vai lá, olha e vê do que morreu a despesa. Só que morreu de quê? Vou dizer, morreu porque não devia ter feito exame, era desnecessário, é esse prestador, é esse mesmo usuário. Aí eu vou dar um diagnóstico, vou laudar o cadáver aqui e dizer o seguinte, Luciana, tá aqui, ó. Aí você vai olhar e fala assim, beleza, vai continuar pagando isso. Ou não. Sim. Você vai dizer assim, então, não, agora eu quero tapar esses vazamentos nesse lugar que tá aqui. Então, esse é um outro serviço que a gente faz, olhando sempre a conta, entendeu? Olhando o passado que já foi pago e isso é prescrição, né? Quando você faz olhar para frente com uma base que você tem para trás. Está gostando do nosso bate-papo? Então acompanhe nossas comunicações que em breve disponibilizaremos a segunda parte. E não deixe de nos seguir.